Olá pessoal, meu nome é Aline Agnezini e a gente está começando mais um episódio do nosso Target Cast. A ideia desse nosso Target Cast é discutir temas sobre a nova advocacia, mediação empresarial, diálogo, comunicação eficiente, tecnologia e soluções extrajudiciais de conflito. Nossa ideia é sempre trazer convidados que atuam no tema e que tenham conhecimento para passar para as pessoas que estão conectadas e nos ouvindo. Os nossos podcasts eles são lançados semanalmente no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google. Sempre procuram por Target Cast Aline Agnezini. Bom, vamos lá. Hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com o César Augusto Pastore Blanco. O César ele é advogado colaborativo, mediador de conflitos, é cofundador da Leon Mediação Online, é pesquisador de estudos de paz, administrador de empresas com ênfase em TI e empreendedor social. Ele atua há mais de 11 anos em diversas empresas de iniciativa pública e privada. E o César ele acredita que a mediação de conflitos é uma arte que tem potencial de empoderar, transformar a consciência, configurando em um dos principais vetores para o desenvolvimento social e da cultura de paz. Então, muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Obrigada por aceitar nosso convite. E com esse currículo super especial, a gente queria muito te ouvir hoje falando um pouco sobre mediação. Porque o Target Cast, ele vem do Target Talks, que a gente trazia sempre algum tema voltado para mediação. E aí a gente começou a ter várias demandas de advogados, de operadores de direito e de mediadores que nos seguem. E aí, quando eu soube que você tinha um vasto conhecimento e estava escondido por aí, falei, não, ele tem que vir falar sobre mediação, sobre história, fazer um elo aí com a nossa atualidade. Então, vamos começar do início mesmo, né? Qual o significado do termo de mediação e vamos em frente. Bom, obrigado novamente pelo convite, quem está nos ouvindo. Mediação é uma arte de transformação. Em primeiro lugar, todo mundo que conhece a mediação verifica todas as ferramentas que a mediação traz e o quanto que isso muda as relações sociais e também o próprio indivíduo. Sim. Então, mediação é transformação. Quando a gente fala de mediação, a etimologia da palavra mediação vem de mediare, Sim. que tem essa questão de ser um intermediário, como se fosse de fato um médium que ele chama, né? Fazer essa intermediação entre duas pessoas. É diferente da conciliação, porque a conciliação do conciliare tem a ver com conseguir um acordo. Sim. Isso é uma coisa que às vezes gera uma confusão. Exatamente. Porque quando você participa de um processo de mediação, o mais importante não é o acordo. Sim. É a reconstrução do canal de comunicação. Ele pode até ser uma consequência, né? Mas não o objetivo final. Se a mediação consegue reconstruir o canal de comunicação daquelas partes, ela já foi muito bem sucedida. Sim. O acordo é uma consequência. Já na conciliação, não. Conciliação pressupõe chegar ao acordo de qualquer forma. Sim. E para isso, a gente tem um exemplo clássico, né? Que está no livro Como Chegar ao Sim, Sim. da Laranja. Acho que é importante trazer isso. O que é conciliação e mediação. Então, imagina que tem dois irmãos brigando por causa de uma laranja. Então, você é a mãe. Eu sei que você tem filhos, né? Você é a mãe. O que você vai fazer? Como que você interviria nessa situação? Dividir ao meio e parar de chorar, que ele deve estar chorando ou brigando pela laranja. Que é mais prático, não? Sim. Então você está sendo uma conciliadora. Sim. Você está dando a solução e você acha que isso é a melhor forma. Sim. Agora, e se eu te falar que um dos seus filhos queria laranja para fazer um suco? Ou seja, precisava só da polpa e o outro queria laranja para fazer um doce. Precisava só da casca. Sim. Aí vem a mediação. Os dois. A mediação, os dois poderiam sair ganhando, ganha-ganha. Uhum. Só que eles não foram ouvidos e não teve um terceiro ali que poderia endereçar. Então, sobre mediação, em termos gerais, essa que é a grande diferenciação. Tá. E aí a mediação, eu tenho algumas informações que nas suas pesquisas você tem um histórico interessante de mediação, como ela é antiga, né? E qual que é a conexão com a antiguidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que a gente está num momento importante da mediação no Brasil, acho que não tem outro caminho, né? E sem CPEGs, eu acho que é por isso que a gente quer aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Olha, Aline, a mediação ela é tão antiga quanto a escrita. Tem registro de mediação de 4.000, 3.000 antes de Cristo. Então, eu vou começar falando antes de Cristo, para depois entrar no cristianismo e a gente ir para a modernidade, tá? Perfeito. Então, você imagina que em 3.000 antes de Cristo já tinham registros dos babilônios, dos sumérios, dos egípcios sobre mediação.
Né? Que interessante. Aí, na Grécia Antiga, nos vilarejos, tinha a figura daqueles aldeões que eram os mais sábios, os mais velhos. Eles já faziam mediação nos conflitos que ocorriam. E quando a gente pega o lado do Oriente, a gente entra na questão da China, a gente tem muito essa influência de Confúcio. E é interessante como a gente verifica que na China Antiga eles tinham essa preocupação com a harmonia das relações. Então, a felicidade para eles estava muito associado à harmonia das relações. Então, eles tinham todo um contexto sobre a terra e o céu, a harmonia entre a terra e o céu, ou seja, a natureza. E Confúcio bebe dessa fonte, né? Confúcio bebe dessa fonte e coloca a importância disso naquela época. Então, a gente está falando de algo que remonta a muitos anos. Confúcio, a gente está falando mais ou menos de 535, né? Mais ou menos, nessa época, antes de Cristo. E o próprio grande expoente dos estudos de paz, que é o fundador do Aikido, o Ueshiba, tem um livro chamado The Art of Peace. Ele fala dessa união da terra e do céu como sendo fundamental para aquele agente de paz, para aquele que de fato quer buscar isso. Junto com isso, a gente começa a entrar no cristianismo, né? Então a gente sai antes de Cristo e começa a falar do cristianismo. E quando a gente estuda o cristianismo, a gente vê vários elementos de mediação. Sim. Tá? Em primeiro lugar, a gente fala muito de não violência hoje em dia, né? Sim. Não violência, que Gandhi teria cunhado o termo. Sim. No entanto, Gandhi, ele vai beber dessa fonte do cristianismo. Apesar de ser hinduísta, ele tinha um grande apreço pela figura do cristianismo, do Cristo em si, e ele vai falar sobre essa questão da não violência que vem do cristianismo. Então a gente tem, por exemplo, uma carta de Coríntios do próprio Paulo falando para aqueles que estavam nas igrejas. Aqui eu preciso fazer um parênteses, Sim. né? Igreja antigamente não era um aspecto físico, era um congregado de cristãos. Então as cartas que ele direcionava, ele falava: por que você está recorrendo a outros meios, né, para resolver o seu conflito quando você pode fazer isso na sua comunidade? Então ele já exortava a reconciliação com, aspas, o adversário. Sim. Então o cristianismo, ele ampliou muito essa questão de fraternidade e essa questão de buscar a conciliação. Aí, quando a gente vai estudando mais sobre isso, a gente começa a entrar nessa parte do cristianismo e vai terminar na questão de Roma, né? Há relatos dos pesquisadores que falam que foi em Roma que a palavra mediador realmente existiu. Através de Justiniano, nas digestas, né, que era aquele código das leis. Ele tinha outros nomes também, filantropo, né? Chamava também de interlocutor, médium e depois, finalmente, mediador. Então, assim, muito rapidamente, esse seria um histórico para a gente ver o quanto antigo é a mediação, né? Não é algo de hoje. Perfeito. Em relação à modernidade, como que a mediação começou a se tornar uma profissão? Como que você consegue fazer um link com isso? Para a gente entender a questão da modernidade, é importante entender que nós estamos falando de imigrantes, tá? Certo. Então, todas essas colônias chinesas, essas colônias colônia judaica, né? Quando eu falo do cristianismo, também estou me referindo a outras religiões. Nós sabemos, por exemplo, que até hoje, no judaísmo, tem aquela figura do mediador, que é o rabino. Sim. Faz as vias do mediador em casos de divórcio, em outros casos, mas que exijam isso. Então, todas essas comunidades, quando fizeram suas migrações, principalmente para a América do Norte, elas precisavam, digamos assim, preservar a cultura. E o sistema legal da época, de certa forma, não levava tanto em conta a parte cultural deles. Então, eles se reuniam e eles mesmos faziam suas próprias resoluções de conflitos, através muito da mediação. Então, a gente começa a ver muito forte essa figura, principalmente na América do Norte. E aí, como que a mediação começou a ser algo científico, né? Porque hoje a gente fala que a mediação é uma profissão e é algo que é institucionalizado. Sim. Isso começou na América do Norte, na década de 60, na década de 50. Depois da Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, tinham vários conflitos, certo? Sim. Muitos processos. Então, eles tinham que, de alguma forma, resolver isso. O judiciário não dava conta, estava completamente afogado de processos, então eles começaram a ver o que chamaram de ADR, Sim. ou Alternative Dispute Resolution. E aí, com base nisso,
começaram a criar toda essa teoria e dizem que o estopim de tudo foi em 1976 com o Sanders, quando ele fala sobre o sistema multiporta. Sim. E olha que interessante, só em 2010 que o Brasil foi adotar essa Foi na teoria. Resolução 125, né? Bastante. E no Brasil, qual o primeiro registro de mediação que você tem aí dos seus estudos, que você identificou? O primeiro registro de mediação no Brasil, também engloba a questão de reconciliação como um todo, foi com a Constituição de 1824. Na Constituição de 1824 existia a figura da justiça de paz, Sim. que aí veio o juiz de paz, né, que era um juiz mais leigo, que era um juiz que buscava a pacificação, porque você imagina, o Império não conseguia ter domínio sobre as várias locais ali que ele precisava cuidar, né, abarcar sob a responsabilidade dele. E no artigo 161, por exemplo, fala que sem se fazer constar que se tem tentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Que ele já usa reconciliação. Já usa reconciliação. E aí depois as outras constituições preservaram essa figura, Sim. com algumas transformações. E a nossa Constituição atual, de 88, ela não coloca no preâmbulo, Exatamente. a solução pacífica de Sim. controvérsia como um dever de todo brasileiro. Isso é muito bom. Né? E só para terminar, o primeiro projeto de lei em mediação foi em 1998. Primeiro projeto de lei. E depois, em 2010, a Resolução 125 e a Lei de Mediação só em 2015. Exatamente. Né? Após esse resgate histórico aí, a gente se defronta com o cenário atual, né? E aí você pode trazer pra gente, então, porque tudo esse histórico, aí você fala, se isso é tão óbvio, né? Que faz tanta parte da nossa história, por que isso ainda tá um pouco enfraquecido, né? Esse nosso elo com a mediação. Pois é, Aline, por que a gente perdeu esse elo, né? Se tem tantas questões históricas, desenvolvimento, o que aconteceu? Um dos principais motivos é a perda do senso de comunidade, tá? Os indígenas, por exemplo, eles têm o que hoje a gente estuda em estudos de paz, círculos de paz. Sim. Eles tinham toda uma sistemática de ouvir as pessoas que eram da comunidade, para que elas se sentissem pertencentes àquilo. Sim. Tinha o que chamava de cachimbo da paz, em que todos comungavam daquele momento. Sim. O círculo tem uma configuração em que não há uma hierarquia, todos ali ouvem e são ouvidos. Então existe ali todo esse senso de comunidade que começou a ser quebrado. Não só isso, como também a questão de falta de humanidade. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, isso tudo faz com que você perca esse senso de humanidade. Quando a gente fala, por exemplo, de um dos aspectos do cristianismo, a humildade, a palavra humildade vem de humus, filhos da terra. Sim. Todos nós pertencemos à terra, fraternidade. Então você começa a quebrar esse senso de humanidade, esse senso de comunidade, e isso faz com que cada vez mais perca essa sensação, né? Você tem grandes teóricos que vão falar sobre isso. O Bauman, por exemplo, ele vai falar que a comunidade produz sensação confortante de paz, tranquilidade, relaxamento e proteção. Sim. É isso que a gente vivencia hoje? Não. É o extremo oposto, porque a gente perdeu esse senso de comunidade, né? Exatamente. Então, o resgate disso é muito importante. Outras questões que a gente pode colocar do porquê. Uma herança medieval, em que o Estado é responsável pelos conflitos, o Estado é responsável por resolver tudo. Tanto é que até hoje a gente chama o juiz de Estado juiz. Sim. Então aquela questão do direito natural, em que não precisava ter aquelas normas como existe hoje, né? Que desde aquela antiguidade, você pega Confúcio, aquela questão do direito natural, isso é quebrado. O Estado passa a ser responsável por tudo. Sim. Então ele passa a ter todas essas questões. E outra coisa que a gente pode observar muito é a globalização. Se por um lado ela ajuda, por outro lado também isso pode ser um empecilho, é a competitividade. Sim. É não olhar o outro e perda da arte de conviver. Então tudo isso faz com que a mediação perca o elo, mas que ela seja o elo que transforme tudo isso. Sim. E a gente sabe que tem uma discussão recente, não sei até que ponto você acompanhou, de as pessoas falarem muito do direito de ação e de como algumas iniciativas, aquele termo de cooperação assinado pelo processo eletrônico e a Senacom do Consumidor.gov, as pessoas têm falado muito do direito de ação, né? Porque a previsão do termo
é que para você ajuizar uma ação, aí vai nesse artigo 161 que fala do reconciliar e que você primeiro tem que tentar falar com a empresa ou com quem você tem um conflito antes de ajuizar a ação. Isso está em andamento já em Brasília, né? Eles estão fazendo um piloto lá. Mas muitos estudiosos, alguns advogados têm se posicionado que não, mas a Constituição de 88 prevê o direito de ação, que é um direito constitucional. Mas aí, relembrando o que você trouxe do preâmbulo, ninguém lembra do preâmbulo, né? Que o preâmbulo tem que resolver. E também daquele artigo que os advogados precisam, o artigo 2º, salvo engano, do Código de Ética da OAB, que fala que o advogado é o primeiro que tem que propor soluções extrajudiciais de conflito, né? E a gente acaba fazendo uma necessidade desse resgate e de trazer isso, porque a gente sempre foca só num ponto, né? Que vai na falta de humanidade no seguinte ponto, que a pessoa tem que ter um autoconhecimento para saber que ela pode resolver os conflitos, né? Na medida que você terceiriza isso, é como você já tinha colocado quando a gente estava conversando anteriormente. Você terceirizou, você não vai sair bem, porque nem sempre tem um ganha-ganha, né? Pois é, você está terceirizando a possibilidade de você resolver aquele conflito, você fazer parte do desenho do conflito. Sim. Isso significa que você está dando toda a sua autonomia, você acaba não tendo mais noção de tempo. Sim. Questão emocional acaba sendo algo super improvável, porque você fica numa tensão emocional, não sabe quando vai ter a resolução disso. Sim. E os conflitos só se acirram. Então, muitos usam o judiciário como uma forma de ser justiceiros. Sim. E não como uma forma de fazer justiça. Sim. Porque a verdadeira justiça, ela transforma. Sim. E esse acesso é a que justiça, né? Com o tempo, com o judiciário assoberbado que tem que julgar coisas mínimas que nem sequer tem pretensão resistida. Porque eu acho que esse é o grande ponto desse acesso ao consumidor.gov ou a qualquer forma extrajudicial de solução de conflito antes do ajuizamento da ação. Que isso é perfeito, porque exigir que passe pela empresa antes é o mínimo, né? Sem dúvida. Porque você consegue conversar e ter essa relação continuada, que aí sim cabe a mediação perfeitamente, né? Sem dúvida. E aí você cria uma cultura. As pessoas vão passar pela mediação e vão falar, nossa, não sabia que existia isso. Sim. E aí você começa a criar uma cultura de transformação. E aí, na sua opinião, o que esse elo para a gente resgatar na sociedade, você acha que a gente iria por qual caminho? E aí já te incluo para você falar um pouco, a gente tem visto nesse momento que a gente está passando de necessidade de interações online por conta do coronavírus. Coloca um pouco da sua experiência, que eu sei que vocês trabalham aí a nível internacional, na Leon. Conta um pouco para a gente a sua opinião sobre isso. Bom, na Leon a gente acredita que a transformação do indivíduo, ela se dá através de um processo que é uma cultura. Então, sim, na Leon a gente faz mediação online para empresas. Os indivíduos que estão nas empresas, que passam pela mediação, têm uma visão diferente. Sim. Então, quando a gente começa a criar essa cultura, eles verificarem que isso é transformador, a gente está falando que eles serão pessoas melhores na sociedade, porque isso muda o ambiente de trabalho, que por sua vez vai afetá-lo como indivíduo, como pai, e isso é uma árvore social. Então, todo indivíduo que é transformado, ele acaba sendo um fator de iluminação, sim, por assim dizer. Atualmente, com a globalização, com a quantidade de compromissos que a gente tem, sim, uma cidade como São Paulo e várias outras cidades, há um limite, por exemplo, de deslocamento físico. Sim. Então, as pessoas precisam de mais praticidade. Então, a ODR, que é Online Dispute Resolution, ela vem para ser um instrumento, uma ferramenta que vai proporcionar isso. Sim. Porque as pessoas vão se ouvir através do ODR, elas vão ter as técnicas de mediação. A única questão é que vai dar muito mais praticidade. Sim. Então, vai ser um impulsionador, que é uma cultura que está sendo criada. Você vê que a própria União Europeia já pressupõe a questão de ter que ter mediação. Barcelona, por exemplo, estava falando aqui, é obrigatório, antes de qualquer entrar em processo, é obrigatório fazer o processo de tentativa de composição antes de entrar no judiciário. Então, sim, há uma mudança de paradigma. É muito importante, porque lá fora, na verdade, a gente vê muito que as pessoas tentam resolver antes mesmo e procuram a empresa, né? E as pessoas remontam muito algumas pesquisas que falam que a forma como você resolve o conflito é importante muito mais do que não ter conflito. As pessoas voltam a transacionar com alguma empresa, comprar, ser consumidor, na medida em que o conflito é resolvido de uma maneira célere e confidencial, que eu acho que é o que traz hoje as plataformas online, né? Seja quais forem. Agora, eu acho que a gente pode, para finalizar isso, você trazer um pouco da sua visão de mercado, como você tem visto no Brasil, vocês que estudam bastante
tudo de mediação do mundo e de ODR mesmo, como você tem visto as evoluções? Porque no Brasil, eu acho que, como você colocou, de conciliação, há uma confusão um pouco do que é mediação online, do que não é, quais são os requisitos. Porque eu sempre sou perguntada, às vezes, recentemente, algumas pessoas me mandaram mensagem: você acha que eu devo fazer um curso específico de mediação online? Eu falei, mas por quê? Porque o que muda um pouco é o conhecimento tecnológico. Mas isso qualquer plataforma online vai passar. Como que você vê isso? Vocês têm se deparado com essas dificuldades? O Brasil está no momento que na mediação ainda é novo. A gente está falando de uma lei que é de 2015. Sim. Então tem muitas questões a serem exploradas, principalmente esse ponto da cultura. Como nós temos diversas multinacionais e já há uma cultura fora, isso está sendo ressignificado pouco a pouco. Sim. Então, o consumidor, todos aqueles que fazem parte dessa cadeia de valor, quando eles passam pelo processo de mediação, eles se sentem ouvidos. Eles pertencem àquilo. É como se você estivesse dando um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Sim. Então, tudo isso é muito importante. Tem muito espaço para ODR aqui no Brasil. Tem muitas coisas a serem transformadas, mas, de novo, é fundamental a alteração da nossa cultura, de nosso pensamento. Sim. E a possibilidade de experimentar, né? Porque a gente tem, assim, muito... que é tudo a perspectiva que as pessoas olham porque elas não conhecem. Talvez o novo assusta. A gente tem algumas experiências na Target, que é uma câmera física, e a gente tem um parceiro online, uma plataforma online da Target, que a gente vê que a gente não consegue terminar uma sessão inteira online, porque as pessoas querem, de alguma forma, assinar o termo, ou elas querem encontrar. E isso é uma questão que é um pouco de cultura mesmo. Eu acho que é totalmente cultural e a gente precisa juntos. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo, todo o mercado, para isso e trazer esses conteúdos, né? Sem dúvida. Na Lyon, nós temos casos, por exemplo, na justiça, um caso de, sei lá, $200 mil, se a gente colocar em dólares, que o que já foi gasto só com advogado, com custo, etc., é quase o custo do processo. Sim. E está há mais de 10 anos. Então, você consegue ver que se a pessoa pode resolver até 30 dias por um valor que é irrisório comparado a isso. Sim. E transformar, e não resolver, transformar e ter aquilo, de fato, uma paz, né? Uma serenidade. Resolvido, não? Por que a gente continua com os métodos antigos? Sim. Eu respondo, falta a visão do potencial da mediação. Eu acho que conhecer e a gente vai continuar bastante, a gente vai te chamar outras vezes para vir aqui, porque a gente está empenhados dessa cultura. A gente tinha antigamente o Target Talks, que a gente sempre chamou convidados do mercado que estão se dedicando para isso, para trazer esse conhecimento para os advogados, para os operadores de direito. E a gente já vai encerrando. Você quer colocar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Eu acho que só para colocar que uma das formas principais de a gente resgatar esse elo é colocando a mediação de conflitos nas escolas. Perfeito. Isso tem que estar em disciplinas das escolas, Sim. multidisciplinar, todo o currículo, porque as crianças vão ter acesso às ferramentas da mediação. Sim. E hoje a gente está no momento favorável porque as competências socioemocionais agora são obrigatórias. Sim, a base alterou recentemente. Exatamente. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar para que os pais que estão nos ouvindo, todas as pessoas, que a gente possa introduzir essas ferramentas nas escolas. Desde cedo, né? E as famílias utilizarem isso também. É essa a raiz que a gente precisa. Porque... É esse empoderamento das crianças, né? Entenderem e saber resolver seus próprios conflitos, né? César, agradeço muito sua presença. Eu agradeço. Poderíamos ficar horas aqui discutindo o tema, mas com certeza em breve a gente vai trazer você de volta para falar com a gente. E o nosso podcast é para vocês, operadores de direito, mediadores, sociedade em geral que vem buscando essa nova oportunidade que tem no mercado, tanto da mediação e de formas de resolver seus conflitos de uma forma tranquila, você empoderado nisso, né? E trabalhando essa parte de autoconhecimento mesmo e de não buscar só no judiciário. Eu acho que o judiciário é extremamente relevante, mas para casos específicos. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode resolver online, que a gente pode responder por câmeras de mediação, tá bom? Obrigada, até breve. Obrigado.